Lula articula saídas dos ministérios com foco em cabos eleitorais. São 20 ministros que devem disputar a eleição. Metade, professor, 50% vão para eleição? Vão para disputa? Flávio, metade dos ministros, dos 40 ministérios, 20 teremos saídas de ministro para disputar eleições. É um número bem significativo. Até porque o ministro ele tem um outro peso, né, Flávio? Sim. Ele tem a dinâmica de um governo por trás, ele tem toda a estrutura, que é a máquina do próprio ministério para trabalhar a favor dele. Então é o que a gente costuma considerar candidato forte. E por que o Lula está tão preocupado com as eleições para o Senado e para a Câmara? Porque há hoje uma tendência, Flávio, de que tanto Câmara quanto Senado, a partir de 2027, sejam majoritariamente de direita ou do centrão. Então o que tem feito o governo? Tem tentado exponenciar os seus nomes para que esses nomes possam garantir cadeiras importantes tanto no Senado quanto na Câmara para tentar qualificar a oposição, né? Qualificar um pouco mais, na verdade, se o Lula ganhar, qualificar o governo, se o Lula vencer a eleição novamente. Se ele perder, tentar qualificar a oposição. E aí chama bastante atenção, porque esses ministros são ministros que têm peso, são pastas importantes para o país e que vão ali a partir de abril ser desconfiguradas para que essas pessoas possam ser candidatas. Então a gente tem vários casos de ministros que vão deixar o cargo para disputar a eleição. Por exemplo, nos transportes, o Renan Filho do Renan Calheiros, sim, é candidato a governador lá em Alagoas, inclusive está liderando, por enquanto, o cenário no que diz respeito às intenções de voto e deve disputar o cargo de governador. Já o titular de portos e aeroportos, que é o Silvio Costa Filho, deve disputar o Senado também em Pernambuco. Outros casos estão sendo avaliados. Por exemplo, Flavinho, a Simone Tebet, que foi candidata na eleição passada a presidente da República, deve ser candidata em algum lugar. A gente ainda não sabe se ela vai ser candidata na terra dela, no Mato Grosso, ou se ela vai ser candidata em São Paulo. Porque há uma parte do governo que quer colocar a Simone Tebet para ser candidata ao Senado ou ao governo por São Paulo. Outra possibilidade real, Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura e Pecuária, também deve disputar a vaga no Senado, assim como Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Também devem ser candidatos a disputas pelo Senado. Outro que deve ser candidato dessa levada toda aí de ministros é o ministro da Pesca, o André de Paula, que deve ser candidato à Câmara dos Deputados. O Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, também deve ser candidato à Câmara. O Volney Queiroz também deve ser candidato à Câmara. Ou seja, Jade Filho, Aniele Franco, Macaé Evaristo, Sônia Guajajara, todo esse grupo aí de ministros devem disputar a Câmara dos Deputados para esse ano. Ou seja, a estratégia do governo é bem simples, Flávio. Ele não quer apenas disputar a eleição presidencial com possibilidade de fazer o Lula ser reeleito, mas ele entende que se o Lula for reeleito, vai ser preciso ter uma Câmara e um Senado que vote os projetos do governo. E para isso você precisa tentar engrossar esse caldo. Qual é a forma de engrossar o caldo? Pegar esses ministros que têm prestígio, que têm poder, que têm uma pasta na mão e potencializá-los para que eles sejam candidatos vencedores e vitoriosos. Eu tive fazendo um estudo esse final de semana, Flávio, pensando nos 27 estados brasileiros, e a situação do governo é bem preocupante. Que o governo ele tem no Nordeste e no Norte majoritariamente candidatos muito fortes, tanto ao Senado quanto à Câmara dos Deputados, mas no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, aí ele perde de lavada. Sim. Ou seja, qual vai ser a estratégia do governo? Ou fazer um ministro virar um deputado ou um senador, ou apoiar candidatos do Centrão contra os candidatos da direita. Essa vai ser a estratégia do governo para tentar ter no mínimo em 2027, caso vença a eleição presidencial, um terreno menos hostil para aprovar os seus projetos tanto na Câmara quanto no Senado. Olha.